Aê, tô fixando aqui o comentário. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui, agora à tarde na nossa live, que tá super importante, para lá de especial. Tenho certeza que vocês vão adorar o assunto de hoje, né? Fixei aqui o comentário: insegurança materna e seus impactos, para quem chegar aí não sabendo o que tá acontecendo, que live é essa, 5 horas da tarde, né? Hoje já teve uma live de manhã, então já fica sabendo aí desse conteúdo super importante, né? Que é um assunto que todos nós precisamos aprender um pouco sobre isso, né? Já tem uma perguntinha aqui: como criar conexão filho e pai para que a criança não queira ajuda do pai e só da mãe, mesmo se ela estiver no banho? Depende muito da idade, a gente pode falar sobre isso um dia nas conexões da manhã, tá bom? Depende muito da idade, do porquê que tá acontecendo isso, né? A gente tem que criar conexão com os nossos filhos. E eu falei sobre isso também ontem, né? Ontem eu falei sobre conexão entre pais, filhos, mães e filhos, isso é muito importante, né? Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Maíra, né, do Canto Maternário, e ela tá aqui já chegou aqui, acabei de ver a mensaginha dela. Deixa eu chamar ela aqui pra gente conversar, peraí, só um pouquinho. Peraí, deixa eu achar aqui, achei. O assunto de hoje vai tocar os nossos corações, hein, gente? Vai tocar. Oiê, Oi, Maíra, bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. obrigada, tudo bom? Tudo bem, você? Aí tá de noite, né? Na verdade não, porque na Espanha ainda escurece às 10, quando... Bom, se bem que tá começando a escurecer, porque são 10 horas agora. Sério? Não, mas Escurece? ó, nesse momento, ó, Olha só. é o pôr do sol. Pôr do sol às 10 da noite, olha que legal. Sério, eu não sabia disso. 10 da noite aí? 10 da noite no verão, tá quase verão, né? É primavera, Aqui então tá. escurece agora. Que legal, que legal. Tenta fazer a criança dormir. Então, né? Cadê a melatonina, né, no organismo? Não tem daí, né? Tem que acabar dormindo mais Batalha tarde. perdida, mas fácil aceitar a realidade. É verdade. Gente, a Maíra, para quem não conhece, ela é consultora em criação consciente, também educadora parental, mãe da Nara, de 5 anos, né, Maíra? E ela é criadora do IG, né? Ela tem uma página também no Instagram que chama Canto Maternário, cheio de dicas super importantes. Maíra, eu sigo você há um bom tempo já. Que Gosto legal. muito do seu conteúdo, eu gosto da forma como você passa o seu conteúdo, né? Porque eu acho que essa faz a total diferença. A gente que trabalha com educação, né, consciente, parentalidade consciente, a gente ter empatia realmente pelas pessoas, reconhecer as dores dessas pessoas, a gente não criar uma polêmica em cima de assuntos tão importantes, né, e respeitar a individualidade de cada um. Então, eu gosto muito da forma como você aborda os assuntos. Acredito que seja muito parecido com a forma que eu também trato de assuntos. Por isso que eu falei, deixa eu convidar, quem sabe ela aceita, né? Gosto tanto. E você Ah, obrigada, adorei. aceitou aí. Então, obrigada aí pela tua generosidade, humildade em compartilhar com a gente teu conteúdo, tá bom? Gente, nós Obrigada. vamos falar hoje sobre a insegurança materna, né? Um assunto ainda anda circulando até um vídeo na internet, né, de uma mãe que tem um cordãozinho. Eu cheguei a postar ele nos stories, eu vi que alguns dias soltaram no GTV também. Acho que você também soltou, Eu, né? sim. Acho que foi no seu até que eu vi. E deu uma boa polêmica sobre isso tudo, porque existem muito aquelas mães que nitidamente, você percebe isso nitidamente, mas, Maíra, também tem aqueles casos em que a gente vê uma sutilidade nisso, né? Não é tão exagerado, mas ainda assim tem esse apego excessivo com os filhos, essa insegurança, esse medo de deixar a criança crescer, e fazer com que ela seja independente emocionalmente da gente, e a gente acaba criando um vínculo tão forte que vai sofrer danos depois, né, a longo prazo aí emocionais, tanto para essa mãe que acaba não se curando, quanto para essa criança que acaba se tornando codependente dela, né, emocionalmente a vida inteira. E eu queria ouvir um pouquinho de você, se você tem alguma experiência nesse assunto, né, se você já abordou esse assunto, de que forma você enxerga isso hoje dentro do teu trabalho?
Então, e nesse vídeo específico seria até legal se o pessoal falasse se o pessoal assistiu, né, pra gente poder explicar por que a gente mencionou ele agora, porque é um vídeo que é uma animação curtinha, acho que o autor é ucraniano, não me lembro agora exatamente, eu busquei lá, eu encontrei, mas é uma animação bem curtinha que aparece uma mulher que tem o parto, né, e ela acaba criando essa criança sozinha, o pai está ausente, a gente não sabe exatamente por quê, e ela começa numa coisa no começo que é muito normal, né, de estar lá totalmente envolvida com a criança, que acho que do puerpério, dos primeiros anos, é natural que a criança demande essa presença e a mãe se ponha disponível, totalmente disponível e tal. Só que ela começa a criar um vínculo muito de dependência mesmo com essa criança. Ela mesma aparece numa venda de frutas, e aí o cara meio que aborda ela se interessa, mas aí a criança se intromete no meio, ela fica meio ressabiada, e ela percebe depois que parece que talvez ela quisesse ter vivido um pouco aquela experiência, mas ela não consegue se dar esse direito, e ela vai amarrando esse menino ao longo da vida, ele vai crescendo, e parece que as oportunidades que ele também tem de criar vínculo fora, para ela, provavelmente é muito difícil dela aceitar, então eles meio que começam a criar uma relação de codependência, né, emocional. E gerou polêmica porque muita gente veio criticar no sentido de que parecia que eu estava levantando a bandeira contra a criação com apego, né? Ou o vídeo fazia isso, propunha isso e tal, porque, claro, tem essa passagem, né? Tipo, entre o estar ali disponível, porque nós temos um bebê que é totalmente dependente, que necessita realmente essa atenção constante, ele demanda muito dessa mãe, né? Ele precisa disso, é uma necessidade básica e biológica da criança, esse amor materno. No entanto, muitas vezes a gente pode transformar a maternidade sutilmente ou inconscientemente numa forma da gente garantir que ela preencha um vazio emocional nosso. E aí, quando isso se estabelece e permanece, essa mãe não trabalha essa questão, porque tudo bem, acontece, pode acontecer, aliás, acho que acontece com uma grande maioria de nós, a questão é que muitas vezes fica no inconsciente essa sensação, né, de que a maternidade precisa me preencher porque eu tenho um vazio. Se você não cuida disso, você pode correr o risco de começar a estabelecer uma dependência com essa criança e não permitir que ela vá para a vida no momento onde ela já está começando a criar essa independência. Ela já está podendo se soltar. E aí, isso pode ficar camuflado com uma proteção exagerada, né, onde a gente começa a proteger demais a criança, a gente tem medo que a criança sofra, a gente tem medo que ela, no fundo, a gente tem medo que ela ganhe outras opções além daquela relação que ela está tendo com você, porque você está se sentindo com medo de estar sozinha, com medo de ser abandonada, né? Muitas vezes a gente tem filhos com uma expectativa de assim eu não vou envelhecer sozinha, por exemplo, né? Coloca esse papel, né? Expectativa. Enfim, pode acontecer esse desequilíbrio. E quando acontece isso, rola uma inversão de papéis também, né? Corre-se o risco de acontecer uma inversão de papéis, onde a criança começa a prestar mais atenção na necessidade dessa mãe e se priva das suas necessidades. Então ela vai tapando porque ela percebe que tem que servir essa mãe, né? E aí começa uma confusão muito grande. Eu fiquei, acho que, mais impactada quando eu vi um dos comentários que era uma mãe dizendo que não via problema nenhum naquele vídeo, estava tudo maravilhoso, era uma relação incrível. Tipo, eu falei, nossa, ela não deve estar enxergando o quanto é complicado mesmo, né? Tá desequilibrado aquilo, estava muito evidente. Talvez não na primeira infância realmente pudesse ficar um pouco, digamos, suscetível a uma interpretação errônea. Será que esse cara tá criticando a criação com apego? Mas acho que é o decorrer, assim, do vídeo, né? Tipo, é chegar no final e ver que aquela criança já virou um adulto que tá preocupado com a mãe, e a mãe se torna um peso, e ele não consegue se livrar, e aí, de repente ela falece, e, nossa... Enfim, mais ou menos foi por aí. Isso é um assunto bem importante também da gente abordar, porque eu vejo muita confusão de interpretação entre criação com apego e você encorajar teu filho, né, para ele ser independente emocionalmente. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma mãe em atendimento e ela estava falando muito sobre isso, né? Que não, mas eu li vários posts de cama compartilhada, que o filho tem que dormir com a gente até adolescente e eu preciso fazer isso com a minha filha. E aí o que acontece? Ela criou um conceito de que
A filha dorme, ela precisa estar ao lado da filha o tempo todo. Então, de manhã ela deita, ela não levanta até a filha acordar. Depois do almoço, a filha só dorme se ela estiver ao lado dela e ela fica o tempo todo à tarde, enquanto a criança está dormindo, 1h30, 2 horas deitada ao lado da filha e não desgruda da filha, né, na soneca da tarde. À noite, a mesma coisa. Então, assim, a gente vai entrando... E que idade que a menina tem? 2 aninhos. Tem 2 aninhos, mas assim, é aquela sensação de que você está educando com apego, mas na verdade você não está permitindo que a sua filha cresça, né? Querendo sempre aquele bebezinho. Teve uma vez também que eu atendi um outro pai que a criança já tinha quase 5 anos, estava com 4 anos e uns 10 meses, ainda dormia em berço, né? Não dormia numa cama, dormia no berço. O pai ainda ninava no colo, né? Para colocar no berço para dormir, 4 anos e 10 meses. Respaldado na teoria do apego, né? Então, assim, o que a gente tem que entender sobre isso, gente? Não é a teoria do apego que está errada, é a forma como você interpreta a teoria do apego, né? Achando que você não pode, então, deixar o seu filho ser livre. E a partir do momento que você deixa, que você coloca ele numa caminha, né? Que você deixa ele dormir sozinho, que você até pergunta se ele não quer sair da cama compartilhada e ir para o quarto dele. Às vezes essa criança gosta disso, dessa independência, dessa autonomia. Você não está abandonando emocionalmente o teu filho. E o nosso cérebro, ele é tão... né, a gente tem que tomar um cuidado pelas sinapses que a gente forma, que às vezes a gente, acreditando nessa teoria equivocadamente, né, numa interpretação equivocada, a gente acaba desenvolvendo transtornos. Não é verdade? A gente não acaba criando mesmo uma visão completamente diferente sobre a educação e começa a defender aquilo com tanta veracidade que passa a ser realmente verdade. E aí a gente fala, não, mas eu estou fazendo isso porque eu estou respaldada na teoria do apego, né? Meu filho precisa de mim, ele vai crescer, quando ele crescer, ele vai dormir sozinho, quando ele crescer, ele vai viver sozinho, mas aí ele cresce e a gente não deixa mais, né? Eu acho que tem um ponto, sim. Acho que tem um ponto super delicado, né? Porque a gente começa a estudar essas teorias e realmente é maravilhoso e você fica querendo, tipo, nossa, você começa a entender a consequência de você não atender às necessidades da criança, você fala, uau, e você reconhece a dor que você teve, né? Você fala, putz, talvez por isso que eu tenho dificuldade com tal coisa. Eu falei, eu não quero que meu filho passe por isso, né? Então tem toda uma intenção aí por trás, que obviamente é o bem-estar da criança. Só que eu acho que esse desequilíbrio acontece principalmente quando começa a ficar pesado demais para o adulto e o adulto não sabe colocar esse limite também. Do tipo, reconhecer que, para mim eu não estou disponível. De repente, eu adoraria poder dormir com a minha filha mais tempo, mas eu não curto. A verdade é que para mim não é confortável, vamos supor, né? Tipo, não é legal. Mas, cara, como ela ainda precisa, eu vou fazer o esforço. E tudo bem, tipo, até dá pra gente ficar um tempo fazendo isso, mas tem uma hora que, tipo, quando você vê, você tá se sentindo realmente muito desconfortável, muito invadido. E aí você tem que se questionar, o que você está ensinando pro teu filho? Uhum. Quando você prioriza o tempo todo o bem-estar dele a ponto de se anular. Exato. E não saber colocar um limite. De certa forma, você está ensinando que tá tudo bem o outro ser prioridade nesse sentido, assim, sabe? Porque quando é bebezinho, até faz sentido, mas tem uma hora que tipo, a criança já tem uma maturidade para poder enfrentar essa transição, dá para você guiar de uma forma gentil, só que tem muita gente que fica adiando. Eu lembro que teve uma época no Canto Maternar que eu publicava toda sexta-feira à noite. Eu publicava um post com imagem de cama compartilhada, às vezes contextualizando um pouco para defender a questão principalmente na ideia de libertar as mães que se preocupavam em não fazer porque os demais ficavam criticando. Aquela pessoa que faria se não achasse que é arriscado para a criança, entendeu? Era nesse sentido que eu fazia. Só que ao mesmo tempo, de certa forma, se transforma numa espécie de cartilha, né? O ideal é dormir com a criança. E muita gente se cobra. E aí se sente um lixo porque não consegue fazer aquilo. E eu não curto quando entra nessa paranoia não é o que você faz, né? Como você faz que vai contar. Então, tipo, eu não queria provocar a sensação de mais uma demanda, né? Se eu não faço cama compartilhada, eu sou uma péssima mãe. Se eu faço cama compartilhada, eu sou uma mãe pelo menos que já tô com um degrau acima, né? Tipo, tenho direito a lá uns prêmiozinhos e tal. E aí eu parei de fazer tanto burburinho pra questão da cama compartilhada para não ficar gerando essa impressão de que precisa fazer para ser bom, né? Porque também eu comecei a questionar isso.
quantas pessoas não se sentem empurradas a fazer e, sem querer, fazem o trabalho inverso, de se anular por conta da criança, e em vários aspectos. Eu vejo isso, por exemplo, na amamentação, que tem gente que defende que tem que ser natural, ad eterno, até criança dizer que não quero mais. Sim. Só que a mãe tá de saco cheio, tá só na lua. Eu tenho todo o direito de dizer, olha, isso aqui é meu corpo. Sim. Entendeu? Tipo, eu entendo, mas a partir de agora eu não consigo mais. Tá sendo desgastante, eu me sinto invadida, sabe? Eu me sinto irritada. E aí, o que a criança aprende com uma situação dessa? Se a mãe fica lá, tipo, se arrastando e exigindo de si mesma isso. Eu acho preocupante, assim. Eu vejo que tem um desequilíbrio e tem uma mensagem muito de... Você não precisa olhar para... Você não é tão importante. Quando, na verdade, quando a gente vai olhar até a ordem sistêmica, né? Tipo, o principal é você. Ai, que ótimo. Você tem que estar bem. Porque para mim, eu também, quando eu falo sobre isso, eu falo a mesma coisa. Eu acho que eu defendo a teoria do respeito mútuo, né? Não é o respeito só para com a criança. A gente tem que respeitar as necessidades dela, mas ensinar elas a respeitar a nossa. A partir do momento em que a gente está educando os filhos, mas as nossas necessidades estão sendo feridas, a gente não tem uma relação de conexão, né? E essa criança, ela entende emocionalmente que a mãe só tá ali porque racionalmente estão falando para ela que ela tem que fazer. Mas e o sentimento, né? E a criança não absorve tudo que a gente sente? Então, é incoerente, né? E às vezes, na maioria das vezes, é uma falta de interpretação. E eu vejo de alguns colegas de trabalho uma falta de empatia mesmo, de entender a necessidade de algumas mães, né? E a gente tem outras formas de estabelecer vínculo com os filhos. Não é só a cama compartilhada que estabelece vínculo, não é só a amamentação prolongada que estabelece vínculo, né? Isso é extremamente importante. Então, gente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um assunto muito radical, né? De mães que são muito protetoras, né? Que trazem o filho para si, que não deixam eles crescerem. Então, não sei se existe algum caso aqui, se você está se vendo na situação, ou se você está imaginando alguém, né? Ah, eu conheço uma pessoa que é assim. Mas, o que é legal a gente abordar? Maíra, você concorda comigo? Existem outros assuntos mais... subjetivos, digamos assim, que ainda assim traz uma certa insegurança materna e prejudicial, como por exemplo, né, mães que foram negligenciadas na infância, né, não tiveram os pais presentes e hoje são super protetoras, não nessa medida aí, né, mas trazem o filho sempre para perto de si, não deixam os filhos crescerem também. Ou mães que não tiveram tanto carinho, tanto amor dos pais e hoje sufocam esses filhos com beijo e abraço. Às vezes a criança fala, ai mãe, chega, a criança não gosta muito de toque, mas a mãe fica, não, você precisa gostar, eu sou sua mãe. Mamãe fica triste se você não recebe o meu abraço. Você já viu casos assim também? Sim, eu acho que tem. Tem um pouco a ver com isso do medo de ficar sozinha, desse medo de abandono, porque de repente se sentiu muito sozinha e quer compensar. Tem a ver com a questão do vazio emocional também, né? Sim. Ah, o filho, na verdade, está tentando preencher, tipo, ela está tentando preencher com esse filho uma carência de lá de trás, né? Compensar uma carência de lá de trás. E aí ela pode estar projetando nele essa responsabilidade, quando na verdade o caminho que ela teria que percorrer para se libertar dessa sensação, para poder aliviar essa sensação, seria ela conseguir suprir para ela mesma esse amor, né, esse carinho. Eu tenho que aprender a me amar e a me acolher e a me nutrir emocionalmente para que eu não dependa, não projete nenhuma relação, não faça com filhos, porque geralmente se a mãe está fazendo isso com o filho, provavelmente está fazendo com o companheiro, está fazendo com as outras pessoas, né? Ela está trazendo para eles a responsabilidade de recuperar uma coisa que ela não teve lá atrás com o pai e com a mãe. Então tem com certeza. E essa frieza acho que também pode acontecer. Acho que de casos assim eu tenho presenciado menos, né? A parte do vazio emocional eu reconheço mais. Mas sei que também tem essa dinâmica do querer compensar esse distanciamento, né, emocional que teve, essa falta de intimidade, talvez emocional, e aí pode acabar sufocando também a criança. Eu vejo bastante casos também por aí, né? de mães que não foram cuidadas mesmo, né? Pais ausentes, ou muito rígidos na educação. E aí agora são mães que não deixam os filhos brincar, né? Então, assim, não deixa o filho subir num balanço, subir num escorrega, né? Tem medo dessa criança, quando essa criança sai correndo, sai de bicicleta, tá sempre atrás, tá sempre cuidando, tá sempre protegendo.
a gente vê a questão da repetição de padrões. Às vezes eu vim de um lar assim, reconheço que isso é amor e estou repetindo, mas existe muita a rebelião, né? Eu não recebi, essa é a minha dor, e agora eu não quero que meu filho sofra. E aí eu costumo dizer, a gente educa a nós mesmos, projetados nos nossos filhos, né? Porque se eu quero que ele não sofra aquilo que eu sofri, quem me disse quem disse, né, que vai ser igual? Quem disse que ele é igual a mim? Quem disse que eu sou igual aos meus pais? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí, sim, totalmente. E aí a gente vai perpetuando isso, esse descontrole aí emocional e causando várias sequelas e várias consequências também, né? Não, eu tenho exemplos de histórias pessoais, assim, por exemplo, eu tenho a ferida da rejeição que eu já sei que entre as feridas emocionais mais importantes assim, da infância é a que mais pega pra mim, né? E eu já me vi reconhecendo situações que a Nara estava vivendo, interpretando, talvez de uma forma distorcida, situações que a Nara estava vivendo, e já se mobilizando para tentar fazer alguma coisa a respeito para privar ela daquilo. Tipo, uma vez eu vi ela brincando ela teve desenvolvimento um pouco mais atrasado, né? Acho que por causa da mandíbula dela também. Mas uma vez ela estava num brinquedo desses de saltar, de parquinho, sabe? Tipo, infláveis, que são gigantes e tal. E aí ela estava meio estabanada, com crianças um pouco mais velhas. Deve fazer uns 2 anos isso. Ela tivesse uns 3 e pouco, 3,5 talvez. E aí ela começou a perder o equilíbrio. Então teve uma hora que ela foi pro cantinho do brinquedo, aqueles brinquedos que você pode ficar 5 minutos e acaba rápido, sabe? E aí ela ficou lá paradinha só olhando. E aí na hora eu conectei com a minha criança interior, tipo, que eu saquei porque eu já estava estudando muito a respeito disso, mas na hora, tipo, eu olhei pra ela e fiquei com pena. E aí eu falei, nossa, tadinha, ela deve estar se sentindo super, tipo, rejeitada ou inferior, menor, né? Deve estar se comparando. Não sei, veio uma dor assim do tipo, nossa, deve estar sendo horrível pra ela, né? Aí eu fiquei tentando entender o que eu tava sentindo, né? E aí uma hora eu percebi que, na verdade, ela tinha se afastado pra se proteger, tipo, sabe, tipo, tô caindo, quero ficar em pé, sei lá, entendeu? Mas que a ideia de que ela tava sofrendo aquilo foi uma paranoia na minha cabeça. Minha vontade era de ir lá e falar pra menina, dá espaço pra ela, sabe aquela coisa do tipo, meu, deixa ela brincar também, meio que resolver, resgatar ela da cena, que é uma coisa que a gente acaba fazendo pra tentar, claro, ajudar a criança, mas sem querer eu estaria fazendo ela interpretar aquilo com o meu filtro, sem deixar ela experienciar a situação dela por ela mesma, que talvez não tenha nada a ver com rejeição, com comparação, com não sei o que lá. Simplesmente eu quero ficar em pé. Não quero cair, sabe? Não tô a fim de cair agora. Prefiro ficar em pé. E aí acabou o brinquedo, tá bom, o brinquedo acabou, entendeu? Eu não sei dizer o que vai acontecer. E é muito doido, porque no final a gente faz essa projeção e sem querer faz a criança viver o que a gente reviver o que a gente viveu, né? Sim. E por querer proteger. Nesse exemplo que você deu, você teve essa percepção conversando com ela antes? Como que você resolveu isso? Eu resolvi na minha cabeça, porque tipo, ela ficou mais uns 2, 3 minutos lá, e na hora que ela foi embora, ela saiu de boa, ela não saiu reclamando, ela não saiu chorando, ela não saiu falando, nossa, a criança não me deixou brincar, ela simplesmente saiu. Entendeu? Aí eu falei, cara, não tinha acontecido nada, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não tinha um problema. Entendeu? Eu vi um problema. Era uma pira sua, né? Passou isso pela sua. Era uma pira minha. Que eu poderia facilmente ter transferido pra ela, entendeu? Se eu não tivesse a consciência na época de sacar. Porque eu poderia falar, ai, filha, você ficou triste, que a menina fez você cair. E... Saca? Você ficou. Não, olha, não tem problema nenhum, viu, nessas horas. Não tem nada a ver. Tipo, é só porque você é menorzinha, sabe? Tipo, eu podia ter feito um discurso desse e sem querer ter trazido pra ela uma questão que não tava lá. E aí eu falei, nossa, acho que eu tô dando uma viajada aqui. Mas aí eu percebi o quê? Foi super interessante pra mim. Porque eu percebi que eu tinha aquela ferida ainda latente e que eu precisava trabalhar ela. Porque em outras situações, eu cheguei a reagir com ela várias vezes por conta dessa dor. Entendeu? De querer... Ai, não. Tipo, ou de me sentir rejeitada por algo que ela falou, quando na verdade ela tava fazendo outra coisa. Depois eu falava, putz, eu dei uma pirada aqui. Mas enfim, tinha um pouco disso, né? Sim. Eu acho que tem muitas crenças que acabam regendo a gente nessas horas que fazem com que a gente fique inseguro e querendo proteger a criança, né? Tipo, privando a criança de experiências que a gente acredita que ela vai ter e que vão ter uma consequência
tipo, irreversível se a gente não fizer algo a respeito. E aí, sem querer, a gente está impedindo ela de viver um percurso que, na experiência dela, ia ser outro, ou que seria natural. Tipo, eu fico fazendo de tudo para poupar ela de tais experiências. E aí, como é que ela vai criar resiliência? Exatamente. Eu fico sempre consertando e resolvendo. Exatamente, a gente deixa de ensinar boas habilidades importantes, né, nos dias de hoje. E você está dando esse exemplo, me vem alguns casos na mente, assim, que eu também já vivenciei, de pessoas próximas que eu conheço, né? Tem muito disso, pessoas que não tiveram a presença de alguém importante da família, né? Seja pai, seja mãe, seja um avô, seja uma avó. E aí você se torna mãe. Eu vi alguns casos assim, de mães que forçam um relacionamento de filho com avô, por exemplo, né? De filho com avó, né? Força um relacionamento, porque ou então a mãe sofre, ai, minha mãe nem liga pro meu filho, minha mãe nem dá atenção pro meu filho. Ele não sabe o que é ter um avô, ele não sabe o que é ter um tio, ele não sabe o que é ter uma tia. Nossa, você me contando isso veio nítido, assim, coisa da minha família, sabe? E a criança, se ele não sabe, ele não sofre, né? A criança, às vezes, ela não tá nem percebendo que ela não tem, né? Uhum. Que, gente, isso é tão sério, porque aí a criança começa a ouvir isso, ela vai sentindo isso, a gente vai plantando isso. E isso que a Maíra falou é extremamente importante. A criança não tinha essa questão da rejeição e a gente implanta isso na cabecinha dela, né? E prejudica, porque é tão difícil lidar com a rejeição, né, Maíra? Não, e depois para poder tirar é um trampo. Não, por isso que nessas horas é legal essa perspectiva de ter esse olhar de consciência, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Porque aí você fala, nossa, se eu tô pirando que meu pai não tá aceitando meu filho, tem alguma encrenca aí, tem algum ruído nessa situação, né? Tipo, não é meu filho que tá sofrendo, sou eu. Exatamente. que tô sofrendo, né? A gente tem que olhar O que eu pra tenho gente. que fazer em mim para resgatar? E aí eu acho que a beleza da maternidade nesse sentido é que quando ela faz a gente entrar em contato com essas questões, é uma mega oportunidade que a gente tem. Porque a gente fala, cara, se eu tenho essa ferida de rejeição, com certeza tá interferindo em todas as relações que eu tenho, tá interferindo na forma como eu me vejo. Porque eu só reconheço essa dinâmica, só interpreto assim, porque no fundo eu tô me rejeitando. Ainda tô me rejeitando. Entendeu? Ainda tem uma sensação de tá faltando um amor próprio aí, porque quando eu estiver tinindo nessa situação e me sentindo muito mais de bem comigo mesma, cara, eu não vou ficar olhando pra isso com uma ameaça. Exatamente. E, gente, esse tipo de dor normalmente desencadeia aí transtornos, né, de depressão. Normalmente a depressão é a que mais bate. E a gente tem que tomar cuidado, porque uma criança que vive num lar de uma mãe ou de um pai depressivo, né, de um responsável que tenha esse transtorno de depressão muito aguçado, ela acaba somatizando também isso para ela, né? E essa criança, ela pode crescer com uma depressão precoce, uma depressão na infância, que não é fruto de sentimentos dela. Não é fruto de sentimentos dela, né? É fruto de sentimento dos pais, da mãe. E às vezes eu vejo casos também que a mãe olha para essa criança e decide encarar aquilo como: ai, meu filho é mais introspectivo, ai, meu filho é mais quietinho, ai, ele prefere ficar dentro de casa, ai, ele não gosta de brincar, ele não gosta de companhia das pessoas. Quando, na verdade, essa criança já está somatizando essas inseguranças, essas dores, e essa bolha cada vez maior a gente vai colocando a criança dentro disso, né? E como é triste isso, né? É a Dani que tá falando aqui, né? A Dani tá falando, eu fui uma criança criada na bolha e dá-lhe terapia para reconstruir, porque realmente é uma desconstrução, né? Trampo. É verdade. Tem mais outras perguntas aqui, ó. Fui condenada quando desmamei meu filho com 1 ano e 2 meses, porque estava exausta. Rola uma pressão super assim, tipo, ou você faz isso ou você é uma péssima mãe. E nossa, eu acho super delicado, porque é o corpo da mulher, né? E é uma informação tão... Ainda mais assim, eu mãe de menina, eu até aguentei bastante tempo, e eu tinha uma coisa na minha cabeça muito de meta, assim, por causa da mandíbula da Nara, porque eu sabia que ajudava
a estimular a mandíbula dela. Mas quando ela chegou com 2 anos e pouco, teve uma hora que eu comecei a ficar muito irritada com a amamentação, assim, tava me desgastando muito, e aí eu percebi que eu tava dando o peito pra ela num lugar de, tipo, sério pra pedir agora? Aquela coisa meio, tipo, tá, vai, vem, vou dar rápido, porque aí já vai embora, já, sabe, já não tem nada a ver com aquela coisa gostosa de ser uma troca, de ser um momento. Eu tava fazendo por obrigação, pra cortar logo, facilitar, entendeu? Tipo, vamos lá, passa pra frente. E aí eu falei, cara, isso não tá saudável. Não tá interessante, assim, pra ela. Tipo, nem pra mim, nem pra ela. Não tá gostoso pra mim e não é uma informação que ela recebe de um jeito. E aí eu comecei a pirar, inclusive, na coisa do tipo, cara, é o corpo feminino. E eu dizendo, tudo bem você entrar mesmo não querendo. Tipo, é isso que eu tô ensinando pra ela, cara. Pra ela poder depois entrar num relacionamento onde ela não se sente à vontade e mesmo assim ela aceita, é uma informação muito sutil que eu tava passando. Eu falei, não posso. Eu tenho que aprender a colocar esse limite pra que ela possa também reivindicar esse limite quando ela sentir que não tá gostoso pra ela. Entendeu? Porque como que é pra mulher, cara? Fiquei até arrepiada agora. Quantas vezes a mulher não faz isso? De achar que ela tem que servir o homem, mesmo ela não estando confortável. Vamos falar real. Tipo, né? Que atira a primeira pedra, quem nunca sentiu essa sensação de se sentir meio que, tipo, né? Então eu falei, não, precisa cortar aqui. Então, eu fico bem ressabiada com todas essas cartilhas, não sei se é isso, pode ser o fato de querer trabalhar e se sentir mal, porque isso que eu falei das crenças, né? Às vezes tem essa coisa do tipo, tem toda uma crença coletiva de que a maternidade tem que te preencher, ela tem que ser suficiente, você vai se realizar. Tipo, o objetivo da mulher, quando ela tem um filho, ela vai se contemplar e, nossa, agora a vida é incrível, porque ela fez, né, cumpriu aquilo. E aí ela acha que aquilo vai ser suficiente, ou tem que ser, né? Então qualquer coisinha que ela quer desempenhar fora desse espaço, ela sente culpa, ela sente segurança, né? Tipo, será que eu posso, né? Ela não sabe se permitir o outro papel depois que ela... Porque fica uma crença de que, tipo, isso deveria ser suficiente, né? Tem muitas coisas que podem sair. Eu falo muito disso, né? Tem mães que passam o dia todo dentro de casa com os filhos, mas é muito melhor que não passasse. Porque é o dia inteiro gritando, brigando, mandando, punindo, ameaçando. Mas eu não vou trabalhar fora, porque onde já se viu, eu vou deixar meu filho na escola? Não, ele é muito pequeno ainda, eu preciso cuidar dele, eu quis ser mãe, agora eu tenho que dar conta. Gente, para a saúde emocional da criança, às vezes, se você não tem... eu acredito, eu tenho amigas, tá? Eu tenho amigas que abandonaram tudo e hoje são mães e são completamente felizes. E elas são mães 24 horas, tem seus estresses, né? Porque não tem como você não ter. Mas elas não sentem falta de se sentirem mulheres profissionalmente, né? Elas gostam dessa questão do lar. Mas eu tenho amigas que não. Eu mesma passei por isso, Maíra. Quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, não, eu vou me dedicar inteirinha para ele, eu vou ficar pelo menos 1 ano inteiro sem trabalhar, vou ser só mãe. Menina, quando deu 10 meses dele, eu não aguentava. Tava desesperada. Eu falei, pelas paredes. e eu falei, que eu fui falar isso, cuspi na minha testa, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso pela saúde mental da minha família, porque eu tava estressada, né? E aquilo que você falou, aí você vai trocar o teu filho, você vai amamentar o teu filho, já tudo é um peso, você já não gosta mais. Você gosta de lavar uma louça, gente, às vezes eu preferia lavar a louça do que fazer ele dormir, né? Porque eu tava exausta. Então, quando essa ficha caiu pra mim, eu falei, opa, eu sou útil trabalhando também. É uma necessidade para mim. Isso não significa que eu não sou uma boa mãe, né? E aí eu decidi voltar para o mercado de trabalho. Ele tinha 11 meses. Foi antes do que eu tinha planejado, mas foi maravilhoso. Eu consegui voltar meio período só. Fiquei meio período com ele. Fui uma mãe infinitamente melhor para o meu filho, né? Esses dias eu estava atendendo uma mãe que ela ia voltar a trabalhar com o filho com 4 meses. E ela já estava sofrendo muito. Tudo bem, muito pequenininho, né? Vamos falar a verdade? Licença maternidade aqui, aí na Espanha eu não sei, mas aqui no Brasil deveria ser pelo menos 6 meses, né? Pelo menos. Mas não entrando nesse Aqui a gente consegue mais ou menos com 6 meses. Ai, que ótimo. Aqui ainda... Mas é 4. Mas, não entrando nesse mérito, ainda assim, as mães que vão precisar voltar com 4 meses, ela estava se martirizando. E eu lembro que a gente fez uma ferramenta com ela de ganhos e perdas, né? E aí ela visualizou nessa ferramenta que, na verdade, voltar a trabalhar, já que era uma necessidade, teriam mais ganhos do que perdas no relacionamento dela com o filho e com a família.
Só que essa cultura de, né, você vai abandonar teu filho, a questão dela, da infância, estava causando uma dor, uma insegurança tão grande, comprometendo o sono do filho, o apetite daquela criança, que não estava mais querendo mamar direito, né? E a hora que ela visualizou aquilo, eu falei, tá bom, se você fica em casa com teu bebê de 4 meses, você vai ser aquela mãe que ele chorou, você vai lá correndo, feliz da vida, meu amor, você quer meu colo, eu vou te mimar agora, né? Fez um cocô, você vai trocar a fralda mais feliz da sua vida o dia inteiro, aí você vai cozinhar, você vai limpar a casa, você vai cuidar do bebê, feliz, realizada. E ela é professora, né? Ela falou, não. Falei, como você vai ficar o dia inteiro? Não, eu canso, né? Tem 3 meses, eu já canso, eu já queria que minha mãe estivesse em casa comigo. Eu falei, então é uma falsa percepção, né? De que você queria estar e que você vai sofrer de deixar. Passe o melhor momento que você tiver com seu filho como o melhor momento da vida de vocês. Se é das 7 às 8 da manhã, se é das 6 às 9 da noite, aí você vai ser a melhor mãe que ele poderia ter. Né? E a gente precisa ter esse olhar diferente para essas questões. A nutrição emocional, ela faz toda a diferença, né? Tipo, essa coisa de sair, poder trocar com outras pessoas, ter um reconhecimento externo, né? Que não seja só aquela coisa que é o que o homem consegue fazer, e que inclusive a mulher acaba nutrindo até uma raiva, né? Tipo, meu, como assim? Ele sai, ele volta zerado, aí depois ele não entende porque é só de cara feia. Na verdade, eu estava aqui, tipo, só dentro desse mantra, né? Que, enfim, tem a parte boa, mas tem essa parte que é pesada, né? Porque são 24 horas por dia, praticamente, principalmente no começo. Então, com certeza faz toda a diferença. Essa coisa da insegurança acaba refletindo muito, porque se a gente não vai nutrindo essa confiança de que a gente tem o direito, e não é nem só a confiança, mas a questão da sensação de merecimento, né? Eu acho que muitas de nós na infância passamos por essa história de não ter tido permissão para reivindicar nossas necessidades, né? Tipo, então, eu vou aprendendo a abafar as minhas necessidades, e aí, quando adulta, eu já nem detecto elas. Já nem sei reconhecer o que eu preciso. Então, eu não chego nem a fazer o pedido ou a sugerir, né? A imaginar, a plantear, tô pensando em espanhol, caramba. Plantear tão bom, eu gosto. Não consigo nem cogitar a ideia de que eu posso reivindicar esse espaço para mim, para além da maternidade, né? Para além de ser mãe. E aí, como eu não cogito isso, como eu nem espero, no final eu fico desabastecida, eu não estou me nutrindo, estou me privando de me nutrir. Eu estou descuidando de mim, eu não sei cuidar de mim. E aí esse cuidar do outro fica muito pesado, porque você está lá, no fundo, a pessoa que cuida demais, que se doa demais e que se coloca nesse lugar de que eu tenho que estar lá para ele, ela está, na verdade, precisando desse cuidado extremo e ela está esperando um reconhecimento. Ela quer de volta. Não é um cuidar genuíno. Ela tem uma expectativa, mesmo que inconsciente, de receber de volta esse cuidado, essa atenção. E nunca vai ser suficiente. Porque, de novo, ela está esperando pelo externo, né? Ela está, tipo, achando que a partir do momento que essa criança reconhecer o quanto eu estou fazendo por ela, aí eu vou me sentir, tipo, realizada. Só que não é verdade, cara. E a gente vai percebendo, porque qualquer coisinha que a criança faz que demonstra que ela não está reconhecendo, a mãe, tipo, depois de um tempo de acumular tudo isso, ela vai e explode. Tipo, como assim? Tipo, porque ela quer se sentir valorizada. Né? E aí ela vai achar que o marido não está valorizando também nada do que ela faz, ela vai achar que as pessoas da família ficam julgando ela e ninguém reconhece o esforço que ela faz, porque na verdade ela está fazendo um esforço tremendo para ser boa o suficiente, para ser incrível, para ser a melhor mãe do mundo, e aí ela quer, venham para poder dizer para mim o quanto eu sou incrível. Só que, na verdade, tipo, cara, tá tudo meio desajustado, entendeu? Tipo, tem que recuperar isso, porque senão não tem como fechar essa conta. Entra num ciclo vicioso, ali, tóxico, né? E a gente vai adoecendo mesmo. E, gente, para pensar, se você não se encaixa no que a gente tá falando aqui, mas para pensar no seu ciclo de amizade familiar. Todo mundo tem alguém perto com essas características. Porque eu acredito que a insegurança, né, ela é cada vez tão mais presente na vida do adulto de hoje, por conta de tudo que a gente viveu lá atrás, né, da forma como a gente foi educado, né,
da falta de validação mesmo, de reconhecimento, de encorajamento, né? De instrução. Hoje eu falei de manhã sobre instruir os filhos, né? Fazer a gente refletir, pensar na gente mesmo, tomar as decisões por nós, porque sabemos quem nós somos, a nossa identidade. E então isso é tão visível, tanto próximo da gente, família ou amigos, e ao mesmo tempo é tão triste, né? Você vê uma pessoa assim, porque é difícil para ela ser feliz, né? É difícil para ela se sentir capaz, é difícil para ela realizar desejos, objetivos, né? Porque ela está sempre como vítima da situação, ela está sempre insegura nas tomadas de decisões, ela está sempre perguntando para um, ela lê um post, pronto, agora eu vou ser isso. Ela lê o outro, não, é melhor esse aqui, é lá, né? Não, aí descobri um outro vídeo, vi uma palestra, meu Deus, tá tudo errado que eu tinha estudado, agora é isso que eu vou seguir. E a gente acaba numa imprevisibilidade, né, Maíra? E a criança vai vivendo e vai sentindo tudo isso. Então, assim, hoje eu convidei a Maíra para cá, a gente tem um tempo para encerrar a live, né? Mas para a gente refletir mesmo. Em quais pontos da nossa vida a gente está inseguro? Como a Maíra falou, não é só maternidade. Se você tem essa questão da rejeição com o seu filho, você não está projetando só nele, né? A Maíra falou que você está projetando no teu marido, na tua esposa, nos teus pais, no teu trabalho, no teu chefe, né, Maíra? Então, para a gente refletir, quais são os pontos aqui da nossa vida que está gerando insegurança, por que está gerando insegurança e o que a gente vai fazer com isso, não é? Que recurso a gente vai buscar para sair desse relacionamento tóxico com a gente mesmo de insegurança e olhar para a gente como mãe e falar, pô, tô dando o meu melhor, tô fazendo o que eu posso, tô estudando, né? Às vezes as mães olham para mim e falam assim, ai, Gabi, eu gritei com meu filho, e se ele deixar de gostar de mim? Não é? Você já viu isso também? Sim. Eu sei que ele vai ser afetado pro resto da vida e eu não sei como consertar isso. O que eu faço, né? Parece que cada detalhezinho vai ser uma marca irreversível, né? Tipo, que não tem mais volta. E sempre tem, né? Na verdade, é até essa ideia de que a gente não pode falhar nunca, ela vem desse perfeccionismo também, né? Ela também tem a ver com essa ferida, né? De achar que a gente não pode falhar, que a gente não pode ter sombra, a gente não pode ter o outro lado, né? Só pode estar no bem-estar. E aí, inclusive, é isso, né? Tipo, eu não consigo lidar com as minhas frustrações, eu não consigo lidar com as minhas falhas, e aí eu quero proteger meu filho de qualquer coisa que desequilibre o emocional dele, e principalmente de mim. Tipo, não pode vir de mim, pelo amor de Deus. Porque aí eu vou achar que vou me sentir muito mal comigo mesmo, se eu for o provocador. Mas acho que uma coisa que ajuda para poder tentar lidar com essa questão dessa insegurança, né? Um dos aspectos, porque a gente já falou alguns outros, é a gente tirar a ideia da cabeça de que as pessoas não podem sofrer, que as pessoas não podem ter contato com a dor, né? Porque eu sei que o que aconteceu com a gente na infância no geral, né? As nossas experiências que foram traumáticas, que foram dolorosas, não foram acompanhadas por adultos tão conscientes, tão preparados emocionalmente, tão maduros emocionalmente, né? Não foi por intenção, por desleixo, por negligência, digamos, consciente, né? Tipo, eu não tô nem aí, não é por isso. Ou, eu queria que você não estava preocupado com você. Não foi isso. Os nossos pais realmente tinham limitações. Né? A gente está numa escala de que a gente vai adquirindo mais consciência, vai tendo mais ferramentas. Inclusive, hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que eles. Os estudos também avançaram, mudaram as sugestões de diretrizes de como que a gente faz para educar dessa forma. Sim. Onde a gente está propondo, né, que é mais respeitosa, que é eliminando algumas ferramentas que eram mais controladoras. Então, eles não tinham essa habilidade. Então, para além da questão da gente estar vivendo, da gente ter vivido as nossas dores e os conflitos que eram, digamos que, impossíveis de serem combatidos e evitados, porque a vida traz, né? A gente não teve um acompanhamento emocional consistente que desse um apoio pra gente. Sim. Então, a gente tem uma sensação de que, cara, foi muito foda e eu não quero que meu filho viva isso. Entendeu? Tipo, eu não quero que se repita. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava com a questão da separação meio ainda por decidir, faz, não faz, separa, não separa, uma das preocupações do Alfonso era, tipo,
o divórcio dos meus pais foi uma bosta pra mim, sabe? Foi uma experiência muito ruim. Então ele tava com esse medo da Nara reviver a experiência dele. E eu falava, cara, não tem nada a ver, porque eu e você estamos em outro lugar em relação aos seus pais. A sua mãe estava muito conectada com a dor dela, com a criança ferida dela, e num lugar muito imaturo nesse sentido. Tipo, não querendo julgar a minha sogra, mas fazendo uma leitura, né? Meio outra, tipo, foi isso que aconteceu, ela não tava lá pra você. A gente não tá nesse lugar, a gente tá muito mais consciente, a gente sabe o que significa, sabe da importância de ser sincero com ela, de não ficar trazendo ela para as nossas discussões, ficar, tipo, falando, ai, olha que seu pai... Não, entendeu? Tipo, tem várias posturas que eu sei que eu não posso ter com a Nara, e tem várias coisas que eu tenho que assumir, eu tenho que conseguir enxergar a dor dela, tenho que conseguir ter uma sensibilidade para poder identificar qual comportamento dela pode estar evidenciando que ela está com dificuldade, né? E como que eu faço para não parar. Tipo, eu tenho um repertório. Eu tenho acesso a psicólogos, a pessoas, a educadores parentais, a um monte de profissionais que eu sei que eu posso buscar para poder perguntar se eu faço essa situação, não sei o que fazer. Entendeu? Tipo, uma coisa que eles não disseram. Então, a questão não é se a criança vai ou não ter contato com a dor. Isso é inevitável, gente. Tirem essa ideia da cabeça. A felicidade não pode ser uma coisa assim, tipo, ai, agora eu estou blindada, agora que eu já tenho mais consciência, então não existem conflitos, eu já não sei o que é sentir dor. Pelo contrário, você vai aprender a usar a dor como um portal de cura, como uma forma de criar resiliência, como uma coisa, tipo, os conflitos com os filhos são os momentos mais preciosos para você aprender coisas, para você ensinar coisas, para você preparar eles para a vida, e não, tipo, vou ficar tirando eles de todas as situações. Então, quando você confia, quando você aprende a honrar, na verdade, a realidade e aceitar tudo que vem, você já cria muito mais confiança com a vida. E aí essa insegurança de, ai meu Deus, eu não posso deixar ele passar por isso, também é uma das coisas que você acaba aceitando e permitindo, agora deixa ele ir para a vida, porque não é tão absurdo, entendeu? Eu não posso me cobrar esse papel de tentar evitar que meu filho entre em contato com a dor. Tipo, sai, se você tá nesse chip, se você reconhece essa pressão interna, amiga, faz um trabalho interno para começar a fazer as pazes com tudo que vem. Porque a primeira coisa... A gente tem que ter uma consciência que a gente não precisa gerar a dor nos filhos. Tem pais que... Isso, não é treinamento. Tem pais que falam assim, não, se eu não fizer ele sofrer aqui, o mundo vai fazer lá fora. Então, claro, a gente não precisa ser o gerador de dor na criança, né? Não é esse o nosso papel. Mas a gente vai errar tentando acertar. E isso tem que ser consciente e a gente entender que o meu lema não é sobre perfeição, é sobre evolução. O quanto melhor a gente for, né, do que a gente recebeu, quanto mais a gente estudar, quanto melhor a gente aprimorar a educação, a gente vai colher bons frutos. Mas eu sou cristã, né, Maíra? Não sei se você, não sei se você é cristã também, mas eu acredito muito que a nossa dor é o nosso propósito. Hoje a minha dor que eu passei na minha infância é que me fez trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? A sua provavelmente também. E se a gente for olhar para Cristo morreu na cruz e a dor que ele sofreu lá foi uma dor porque tinha um propósito, né? De salvação, de vida eterna. Então, a dor, ela vai fazer parte da vida de todo ser humano. Então, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é que é opcional, né? A gente ficar sofrendo o tempo todo por essa dor é que é uma opção nossa, mas evitar a dor, gente, faz parte do mundo de todas nós, né? Mães, pais, avós, professores, enfim. Né? A gente precisa encarar isso de um jeito mais aberto. Acho que vem muito também da educação. Quando a gente errou, a gente sofreu, né? A gente foi punido, a gente foi humilhado. Então, hoje você quer evitar o sofrimento a todo qualquer custo, porque os gatilhos que ele traz para você são esses gatilhos da infância. Então, mas o que aquela dor te causou, né? O quanto aquela dor que você sofreu, que hoje você quer evitar que o teu filho sofra, pode te fazer crescer, né? Pode te tornar uma pessoa melhor. Pode, inclusive, ser a motivação para você estudar mais parentalidade, estudar mais a maternidade, não é verdade? E aí, quando a gente olha para isso em outro cenário, gente, tudo muda na nossa vida, né? Sim, essa coisa de fazer as partes não só com o que vem, mas com o que aconteceu, né?
E também tem muito disso, sim. Eu gosto dessa leitura de que tudo o que a gente viveu contribuiu para a gente chegar onde a gente está. Então, nada tem que ser descartado, nada tem que ser rejeitado. O que a gente rejeita, inclusive, ganha mais força, né? É muito perigoso a gente ficar excluindo as histórias, excluindo as pessoas, excluindo... Não estou falando que tem que conviver com pessoas que são tóxicas na vida, não estou falando disso. Estou falando assim, mas a gente exclui a experiência e a gente nega, né? A gente não quer, e aí isso acaba gerando, refletindo até, digamos, continua morando dentro da gente com um mal-estar, né? Com uma vibração baixa, e aí acaba que a vida fica estancada, né? Nessa sensação, né? De rancor, de mágoa, de dor, de ressentimento, de raiva, de vingança, dependendo do que for, enfim. Você pode ir para vários pontos. Mas, quando a gente começa a fazer as pazes com isso, de honrar tudo que foi e reconhecer que a dor, a experiência que foi difícil, meu, cara, as crises, elas empurram a gente. E aí é isso que você falou, cara. É você permanecer na postura de vítima e afundar no sofrimento e ficar lá, tipo, ó, vida, ó, azar, eu não posso fazer nada, olha só como a vida tá... Ou você fala, peraí, tá acontecendo isso. O que eu posso fazer a respeito? Que aprendizado eu posso tirar? O que a vida está tentando me ensinar com esse desafio? Com essa crise? Né? Em que ponto de dor está tocando? Onde está me doendo? E o que eu posso, né? Qual que é a saída? É focar na solução, né? Tipo, o que eu posso fazer? E claro que se a gente tem uma postura dessa de enfrentar com essa abertura e com essa leitura de quero ter um olhar curioso de saber o que eu posso aprender e quero ganhar com isso, é isso que eu estou ensinando também para os meus filhos. Porque senão eu estou ensinando eles, né? Eu estou recuperando em mim essa confiança de que eu sei que tem um propósito, nada se veio é por algum motivo, entendeu? E aí eu vou encarar, eu quero ver o que eu posso fazer, né? Tipo, não, então tá, quero aprender alguma coisa para poder pelo menos... Claro que também, isso não significa que uma vez que eu entro na dor, eu tenho que sair correndo e já tenho que encontrar a luz, já tenho que ser uma pessoa iluminada e, né? Tudo bem, a gente permitir também esse cair, né? Esse derrubar, agora eu tô no fundo e eu tô precisando entrar em contato com essa sensação terrível, né? Tipo, normal. Mas, por um tempo, entendeu? Depois você tem que buscar um jeito de... É muito mais leve e bonito, né? Porque senão, qual que é? Somos humanos, na verdade, somos humanos. Eu concordo, a gente tem que se perceber, né? Senão a gente vira robô, né? Então, sou só feliz, eu tô sofrendo aqui, mas tranquilo, uso umas técnicas de PNL, vou ressignificar rapidinho isso, aí a gente deixa de ser humano, né? A gente passa a ser uma máquina e esse não é a ideia, não é o propósito. Mas é isso, gente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, senão o Instagram vai acabar, vai cortar a gente aqui, a gente nem vai dar tchau, né? Porque... Tem gente perguntando para ficar salvo. Vou deixar salvo. Depois, se você quiser também, eu disponibilizo para você, se você tem página no YouTube, se quiser subir. Eu baixo, eu coloco no YouTube sempre. Pode deixar que eu tenho o esqueminha lá, que eu... Você já faz, então beleza. Vai estar também no da Maíra, vai estar no meu também. O da Maíra é Canto Maternar, né? Seu YouTube? Canto Maternar. Eu lá estou publicando, inclusive, um monte de encontros com a Byron Kate, que ela tem uma técnica incrível para você fazer as pazes com a realidade. Ai, que ela legal, usa o trabalho. Dá uma olhada lá depois. Maravilhoso. Ela é uma americana que desenvolveu um trabalho chamado The Work. E ela aplica um formulário onde ela consegue desconstruir crenças que você tem. Hoje teve um vídeo muito legal de um homem que estava sofrendo porque ele quer fazer a mãe dele ser feliz. E ele acha que a mãe dele... e ele sofre muito, tipo, ele começa chorando no vídeo, porque tipo, a mãe dele não aceita as coisas que ele quer dar pra ela, os conselhos dele, e ele acha que ela não tá bem. E aos pouquinhos ele vai percebendo que, primeiro, ela tá ótima. É tudo crença da cabeça dele. Mas enfim, é muito bom, porque é um caso clássico, você percebe que é de codependência. Ele tá super precisando da aprovação dela. Tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? Tudo a ver com o que a gente falou hoje, mas é assim, você vai da sensação de dor dele pro riso, porque começa a ficar... É muito legal o jeito que ela vai se construindo. Eu tô publicando todos os dias vídeo da Byron Kate aplicando The Work,
todos com legenda, tem que acionar a legenda, para você, tem gente que fala, ainda tem legenda, não, tem que acionar a legenda no YouTube, e todos com temas maternos, porque ela fala de qualquer assunto, né, ou relação de mãe com filho, ou de irmão com irmão, ou de relacionamento também, com casal. Legal. Porque Vou dar uma olhada, não conhecia isso. E eu também vou deixar no meu IG lá, que tem só live lá também. Todas as lives que eu faço, eu subo para lá, que é a Gabriela Arruda. Legal. Então, ótimo. É pena vocês conhecerem, divulgarem, né? E disseminar, né, gente? Porque essa palavra aqui, às vezes, não impacta tanto a vida de quem está assistindo agora, mas pode impactar tanto a vida de quem não viu, né? E de quem você conhece, que pode receber essa sementinha que a gente está plantando aqui hoje, né? De aceitação, de consciência e busca, né? Busca por uma melhor qualidade de vida. Obrigada do fundo do meu coração. Obrigada, querida. Adorei. Que Deus continue te capacitando aí, atingir mais e mais vidas com o teu trabalho, com a tua forma de se comunicar também. Que você seja a luz na vida das pessoas. Continue sendo. Né? Você também, pô. Minha admiração. Obrigada aí pelo convite, adorei. Também. Sim. Ok? Tchau, tchau, Dani. A Dani eu conheci. Até mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.